Boa noite, irmãos. Hoje é a minha última participação aqui com vocês. Foi um tempo muito agradável aqui. Quero agradecer os irmãos que me receberam, estiveram envolvidos na minha recepção. Irmão Diógenes, em especial, que foi o meu motorista particular e que mostrou tanto carinho, tanto cuidado em me assessorar e me levar nos diversos lugares, tanto trazendo aqui para os cultos, para o congresso, a conferência, também como outros lugares também, para que eu conhecesse melhor Salvador, eu e a minha esposa. E o irmão Diógenes foi muito solícito e muito simpático, ele com a irmã Gabriela. Foi muito bom desfrutar da ministração desse irmão, do seu trabalho aí, em nosso favor. Obrigado, irmão, pelo seu carinho por nós. Pastor Marcos Perim, toda a sua família também, sempre muito amigo, sempre muito simpático, sempre fazendo com que nos sintamos em casa, ainda que eu não conheça os irmãos assim de perto. Foi muito bom poder estar aqui com o pastor Marcos Perim, porque ele me faz me sentir na minha igreja. Me sinto muito à vontade aqui. Não sei porquê, eu nem conheço vocês, mas eu me sinto como se estivesse na minha casa mesmo. É muito gostoso esse clima de acolhimento que o pastor de vocês, homem de Deus, sabe criar aqui dentro. Isso é muito bom. Isso é uma dádiva especial que ele nem sabe que tem, mas que Deus concedeu a ele essa capacidade de criar esse ambiente assim. Às vezes eu vou a algumas igrejas, eu me sinto tão deslocado, tão perdido lá, eu não consigo me sentir à vontade. E é diferente aqui na igreja dos irmãos, eu me sinto muito bem aqui. Se eu me mudasse para Salvador, eu não teria dificuldade nenhuma em adaptação numa nova igreja, que já saberia que ficaria aqui mesmo. Então, ficaria muito bom aqui, já teria até o meu lugar já guardado lá, porque eu já me sinto muito bem aqui com vocês. E isso eu sei é resultado da ação do Espírito Santo entre vocês, por intermédio do pastor que Deus colocou aqui. Muito bem, queridos, agradeço muito. Amanhã eu viajo, pastor, acho que é às 9 da manhã, não é isso? Amanhã eu embarco às 9 da manhã para São Paulo e retomo ali as minhas atividades normais ali. Por favor, orem por nós, orem por minha família. Nossa família está vivendo ainda um período de luto. Eu perdi meu pai há pouco menos de um mês. Ele foi vítima do coronavírus. Ele teve um problema sério por causa da doença e o seu pulmão ficou todo fibroso e ele não pôde prosseguir, não teve como ele se recuperar. Ele faleceu aos 82 anos, sendo crente, mas foi muito rápido o que aconteceu e nós ficamos muito abatidos. Eu sei que os irmãos aqui acompanharam, o pastor Marcos sabia tudo o que estava acontecendo, outros pastores também, o pastor Valnei que está lá também, ele e sua esposa acompanhando tudo. E a nossa família está enlutada ainda, porque meu pai era um homem muito presente, uma personalidade muito, muito forte, muito marcante, o modo dele se relacionar conosco. Então o vazio que ele deixou é muito grande no coração da gente. Nós estamos sofrendo bastante com a perda dele. Se não fosse as convicções que a palavra de Deus gera em nós, eu não sei como eu poderia suportar, que foi muito difícil, tem sido bastante difícil para mim, mas no comecinho, nos 3 primeiros dias os 3 primeiros dias foram muito piores. Eu pensei que eu não ia conseguir me levantar, até fisicamente eu me sentia fraco, mas as verdades da palavra de Deus nos ajudam a prosseguir, e é nelas que eu tenho me firmado, juntamente com os meus irmãos. Todos nós somos crentes, tenho 2 irmãos e uma irmã, somos em 4. Todos nós somos crentes e pela graça de Deus Ele tem nos consolado. Quanto à minha mãe, ela vive em estado vegetativo já há 5 anos, ela fica numa cama já há 5 anos, ela não reconhece ninguém, ela não fala, não ouve, mal abre os olhos, fica ali deitada o tempo todo como, desculpem a figura, mas é como se ela fosse um cadáver respirando ali na cama. Ela fica assim, ela vive assim. Quem cuidava dela era o meu pai. Então, nossa família está passando por uma fase um pouco conturbada. Graças a Deus,
o plano de saúde dela, desculpem falar essas coisas aqui, nem ia falar sobre isso, mas eu vou falar assim mesmo. O plano de saúde dela concedeu, há pouco tempo atrás agora, concedeu o trabalho e o serviço de home care. Então ela tem uma assistência 24 horas, graças a Deus, suprida lá pelo plano de saúde que ela já pagava, que nós já pagávamos para ela. Então isso aliviou bastante. Deus concedeu um pouquinho antes de levar o meu pai. Então foi muito providencial tudo isso. Os planos de Deus se encaixaram aí direitinho nisso. Então já deu para perceber que a nossa realidade, a minha realidade, onde eu vivo, não é a realidade ideal, né? Os irmãos me veem no púlpito, pregando ali e tudo mais, mas os pastores, eles têm a sua vida particular, muitas vezes marcadas por terríveis perturbações e problemas sérios, e nem sempre as pessoas sabem disso. Então eu gostaria que os irmãos orassem não só pelo meu ministério como pregador, como expoente da palavra de Deus, que requer muitos cuidados. Pregar nas igrejas, e na igreja e por aí afora, é um trabalho que requer muitos cuidados, é muito perigoso, especialmente hoje em dia, quando as pessoas não entendem o que a gente fala muitas vezes. Nós dizemos uma frase e a pessoa entende o contrário do que a gente fala. Então é muito difícil hoje em dia sim. Mas além de orarem pelo meu ministério, que eu sei que os irmãos fazem isso e oram, sei que vários irmãos aqui me acompanham na internet, nos diversos vídeos que nós publicamos e tudo mais, e os irmãos vêm falar comigo sempre sobre isso. Além de orarem pelo meu ministério, orem também pela nossa família, nossa vida pessoal, para que Deus nos oriente, nos ajude e continue a suprir as nossas necessidades nas lutas que nós temos. Nós temos lutas, como todos temos, né? Todos, não estou morrendo de tantos problemas, não é isso que estou dizendo. Não sou um mártir vivo ali padecendo, me rastejando na vida, não é isso. Mas tenho problemas difíceis, temos problemas difíceis, como os irmãos têm também em suas casas, em seus lares. Somos iguais nesse aspecto. E gostaria então de, como irmão em Cristo, pedir que os irmãos orem por nós, porque temos passado por luto e por toda essa dificuldade que eu mencionei a vocês agora. Agradeço as orações dos irmãos sempre. Segunda-feira, amanhã, volto para esse contexto todo aí, mas eu conto com as orações de vocês em tudo isso. Muito bem, irmãos amados e queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nesta noite em Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu falei na conferência sobre os versículos 1 e 2. Eu expliquei esses versículos para os irmãos que estavam aqui na conferência, muitos presentes agora aqui. Eu tratei sobre esses dois versículos e eu disse que esses dois versículos falam sobre uma vida consagrada, o que é fácil de detectar pela simples leitura dos versículos 1 e 2, é fácil detectar que o texto fala sobre uma vida consagrada. E eu disse a vocês que essa vida de consagração, já na conferência eu disse isso, na 34ª conferência eu disse isso, que essa vida consagrada é uma vida que envolve trabalho, envolve serviço, envolve uma dinâmica de atuação dentro da igreja, que está embutida na palavra, especialmente nas palavras sacrifício vivo e santo. Eu apontei isso para vocês. Nós somos sacrifícios, somos pessoas sacrificadas a Deus, ou oferecidas a Deus, ou consagradas a Deus, ou devemos ser assim, como sacrifícios vivos, ou seja, não sacrifícios inertes, mas sacrifícios dinâmicos, atuantes, ativos. É esse tipo de sacrifício que nós somos e devemos ser sacrifícios santos, como pessoas consagradas, temos que ser consagradas como sacrifícios vivos e santos. Eu mencionei na conferência que a palavra santo tem uma conotação fortemente moral, alguém livre de mácula, alguém livre de mancha, mas eu mencionei também que esse conceito
não esgota o sentido da palavra santo, da palavra hagios na Bíblia. A palavra santo na Bíblia significa alguém, sim, alguém que está separado ali da iniquidade, tem ali uma conduta reta, mas ela significa também alguém que foi separado por Deus para o seu uso, para o trabalho dele, para a realização dos seus propósitos. Então, quem é o santo? O santo não é somente alguém que tem uma vida separada do mal e do pecado, uma vida de moral elevada. Ele é também alguém que está separado para o serviço de Deus, para que por meio dele os propósitos de Deus para o seu povo e para a história da redenção como um todo sejam alcançados. Esse é o homem santo. O homem santo, nós aprendemos, ele é separado para o serviço de Deus. E falando sobre essas coisas na conferência, eu apontei já na conferência e apontei também aqui hoje pela manhã o modo como isso se processa na prática. E foi muito fácil fazer isso, foi muito simples fazer isso aqui diante dos irmãos, porque o próprio texto de Romanos 12 mostra como fazer isso na prática. E hoje pela manhã tivemos um grupo expressivo de irmãos aqui nos acompanhando, estiveram aqui presentes e viram através do estudo dos versículos 3 a 8 como é isso. Como alguém pode viver uma vida de serviço consagrado a Deus? Como é o homem consagrado a Deus? E nós aprendemos nos versículos 3 a 8 como é isso. O serviço que essa pessoa oferece a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. E tentamos com isso quebrar aquelas noções de consagração que são noções que advêm apenas das nossas intuições, das nossas percepções, das nossas impressões pessoais. Nós temos aí toda uma tradição de espiritualidade no nosso país, fortemente marcado pelo romanismo, pelo catolicismo, e mais recentemente fortemente marcado pelo pentecostalismo. Nós temos noções de consagração muito estranhas às noções da Bíblia. Temos noções ligadas a uma vida de contemplação, a uma vida contemplativa, a pessoa ali se afastando num lugar e ficando isolada ali pensando nas coisas de Deus e tudo mais, ou aquela consagração que nós vemos momentâneas ali em que as pessoas atendem apelos e vão à frente, apelos de consagração e de entrega, ou pessoas que mostram essa consagração ou tentam demonstrar essa consagração quando estão no momento de louvor ali levantando os seus braços, contorcendo o seu rosto e chorando, e aquela emoção toda, aquele momento de fortes emoções. Então, isso é consagração. Nós aprendemos em Romanos 12 que não é nada disso. Ainda que essas coisas talvez tenham aí algum lugar, claro, sempre debaixo de uma análise, de um cuidado muito grande, para não cairmos naquele teatro que nós vemos por aí afora de espiritualidade, mas aprendemos em Romanos 12 que a vida de consagração é uma vida que atua, que trabalha, em que o crente consagrado, ele serve os seus irmãos, ele recebe um dom da parte de Deus, ele tem consciência acerca de quem ele é, ele não pensa acerca de si além do necessário, conforme aprendemos hoje. Ele não tem hiperpensamentos acerca de si. E ele, consciente disso, então ele procura o dom que Deus lhe concedeu entre os 7 que foram mencionados aqui por Romanos, aqui no texto de Romanos, nos versículos 6 em diante. Ele procura esse seu dom e ele passa a servir o povo de Deus por meio disso, e ao servir o povo de Deus por meio dos seus dons, ele então mostra que ele tem uma vida que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o homem consagrado, nós aprendemos. Nós aprendemos como é o homem que é um sacrifício vivo, santo e agradável. É o homem que serve os seus irmãos por meio dos dons que são elencados nos versículos 6 a 8. Muito bem. O texto, no entanto, de Romanos 12, fala também, além dele falar sobre consagração, sobre o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, conforme é descrito aqui, o texto também fala que nós podemos experimentar, e um dos objetivos de toda essa consagração é experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No finalzinho do versículo 2 fala sobre isso, que nós temos que não nos conformar com este século, temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu procurei deixar claro na primeira palestra, na conferência, que a vontade de Deus aqui não é a sua vontade planejada. Não é que o texto aqui está nos dando uma chave para que nós descubramos o que Deus preparou, o que Deus tem preparado para mim, qual é a sua vontade para a minha vida. Não é que esse texto não está dizendo como eu descubro se Deus quer que eu faça esta faculdade ou aquela outra faculdade, se Deus quer que eu me case com esta moça ou com aquela outra moça, se Deus quer que eu trabalhe nesta área ou naquela outra área. Não é esse o tipo de vontade de Deus de que o texto fala. O texto fala aqui da vontade de Deus em termos do modo como Ele quer que eu viva. E experimentar aqui significa cumprir. Ele diz que nós temos que renovar a nossa mente para que nós possamos cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que renovar a nossa mente para que possamos obedecer aquilo que Deus quer, para que possamos fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Essa é a vontade de Deus que Ele menciona aqui. Eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que renovar a minha mente, abandonando os padrões do mundo, não posso me conformar com esse mundo, tenho que abandonar os padrões do mundo, o modo do mundo pensar. O mundo tem um esquema específico de pensamento, eu tenho que detectar esse esquema específico de pensamento, olhar para isso, romper com isso, cortar com isso, não pensar mais desse jeito, não abraçar a cultura do presente século, os valores do presente século, os ensinamentos do presente século. Tenho que romper com tudo isso e ser transformado pela renovação da minha mente. E com uma mente renovada, então, atentar para a vontade de Deus em termos de comportamento que eu devo realizar. E aí, o que surge nesse ponto, em Romanos 12, 2, na mente do estudioso da Bíblia, na mente da pessoa que quer realmente cumprir essas coisas todas e seguir essas orientações todas, é o seguinte: qual é essa vontade de Deus? Essa vontade de Deus, o que Ele quer que eu faça? Quando o pastor Marcos diz, quando o pregador diz, olha, nós temos que provar, nós temos que realizar, esse é o sentido de experimentar aqui, nós temos que realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em termos do nosso comportamento. Onde está isso? Onde nós podemos encontrar informações sobre isso? Como Deus quer que eu viva? Qual é a vontade dEle em termos de estilo de vida para mim? Isso é muito importante que nós descubramos. E quando olhamos para o texto de Romanos 12, nós percebemos que o apóstolo Paulo dá a resposta a isso também. Ele nos ensina como é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade dele para nós em termos de comportamento e de vida que devemos adotar. Há quem diga que a vontade dele para a nossa vida está descrita nos capítulos 12, 9 até o fim do livro. É um pedação, é um trecho enorme. A vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, a vontade de Deus em termos do que Ele quer que eu faça, do modo como Ele quer que eu viva, está descrita no 12, 9 até o 16. É bastante coisa. É muita coisa, nós temos muito que aprender. Então eu vou começar agora no 12:9 e por volta das 4 da manhã, nós estaremos chegando aí na metade talvez do capítulo 14 e vamos ver se antes do raiar do sol eu consigo chegar no 16, vamos?
Vamos embora? Eu estou brincando com vocês, é claro que não dá para fazer isso aqui. E eu sei também que o pastor de vocês tem estudado Romanos com vocês, se é que já não estudou, se já terminou ou não, não sei, né? Mas vocês têm familiaridade com esse trecho. Então vocês certamente já conhecem vários aspectos dessa vontade de Deus que o apóstolo Paulo menciona em Romanos 12, 2. Mas eu gostaria de hoje, já que eu não posso tratar de tudo que vem aqui pela frente, é muita coisa mesmo, não tem jeito de eu fazer isso, eu gostaria de pelo menos tocar um pouquinho nesse assunto, olhando para os versículos 9 e 10. Que os versículos 9 e 10 nos dão o iniciozinho disso, como Deus quer que eu viva, como Deus quer que eu me comporte, como Deus quer que eu haja, já que eu tenho que realizar, experimentar na minha vida prática, dar evidências de que eu estou realizando a vontade de Deus boa, agradável e perfeita, como ela é? Bem, eu vou olhar aqui com vocês os versículos 9 e 10 e nós teremos um iniciozinho disso. Não vai dar para seguir em frente. O texto prossegue no 11. No zelo não sejais remissos, essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim caminha o texto: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim o texto caminha até o final do livro. Mas nós vamos olhar agora apenas os versículos 9 e 10. Leiam então comigo os versículos 9 e 10. São os versículos muito lindos, em que predomina aqui o tema do amor fraternal. Eu quero ler com vocês. O texto diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós temos aqui então um iniciozinho do que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como fazer, como cumprir essa vontade? O texto então aqui começa dizendo o seguinte: eu posso fazer, eu posso realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amando sem hipocrisia. Veja a primeira frase: o amor seja sem hipocrisia. É interessante observar o seguinte: aqui nesse trechinho, no versículo 9, o verbo ser não aparece, só aparece no português, não está na língua original. Na língua original está assim: o amor sem hipocrisia. Então nós não sabemos se ele está descrevendo o amor. Nós temos que suprir o verbo ser. Eu não posso deixar sem o verbo ser aqui. No português ficaria estranho: o amor sem hipocrisia. Eu tenho que completar essa frasezinha, eu tenho que preencher com um verbinho aqui. Os tradutores no português preencheram com o verbo ser. E, no entanto, prevalece um probleminha. Esse verbo ser tem que ser no presente, ou no presente do indicativo, ou tem que ser no imperativo? Na minha Bíblia está no imperativo: o amor seja sem hipocrisia. Mas isso é interpretação do tradutor, porque o verbo ser não está presente aqui. O amor, ele colocou seja. O amor seja uma ordem. Uma ordem. O amor de vocês deve ser sem hipocrisia. É um comando. Poderia o tradutor, sem problema nenhum em termos de exatidão gramatical, ele poderia colocar: o amor é sem hipocrisia. Aí ele estaria descrevendo o amor, não estaria dando uma ordem, estaria descrevendo o amor. O amor verdadeiro, é sem hipocrisia. Mas o tradutor, o nosso tradutor aqui, da Bíblia que eu uso, usou o verbo ser no imperativo: o amor seja sem hipocrisia. Eu acho que ele acertou. Por quê? Porque estamos falando de qual é a vontade de Deus para a nossa vida, em termos do modo como devemos agir. Olha, ao amar os irmãos, ame os irmãos, aí vem o comando: ame os irmãos sem
hipocrisia, sem falsidades, que o seu amor pelos irmãos não seja um amor marcado por falsidades, por sorrisos que escondem rancores, por sorrisos falsos que escondem sentimentos de amargura, sentimentos de ódio, sentimentos de inveja, sentimentos de intrigas. Que não seja assim o amor de vocês. O amor de vocês deve ser um amor autêntico, um amor livre de falsidades, livre de falsificações, livre de reservas mentais, de pensamentos, de sentimentos malignos escondidos por trás daquele sorriso. Não deve ser assim. O amor de vocês deve ser autêntico. E nós aprendemos no Novo Testamento que nós podemos ter um amor assim. Nós sabemos que o amor do mundo é um amor hipócrita. É um amor hipócrita porque é um amor interesseiro. O mundo sorri para nós quando tem algum interesse. O mundo tenta nos ajudar ou estender a mão quando tem algum interesse por nós. Nós, no entanto, aprendemos na Bíblia que nós temos condições de experimentar, de nutrir no nosso coração pelos nossos irmãos. Nós temos condições de nutrir um amor sem hipocrisia, sim. Isso é possível. É possível acontecer, especialmente entre nós. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele mostra que nós temos recursos para amar desse jeito. Veja o que diz Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 1. 1 de Pedro 1, 22 e 23. Veja o que diz esse texto. 1 de Pedro 1, 22 e 23. É muito interessante observar esses dois versículos. Observem. Diz assim, 1 de Pedro 1, 22 e 23, fala assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Obediência à verdade é obedecer o Evangelho, é obedecer o chamado do Evangelho. Ou seja, vocês são crentes, vocês se converteram, vocês tiveram a alma purificada, a vida purificada pela obediência ao Evangelho. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, ele menciona aqui, o amor sem hipocrisia, amai-vos de coração, ou seja, sem hipocrisia uns aos outros. E veja o versículo 23 que mostra que nós temos condições de fazer isso. Veja o que ele diz: pois fostes regenerados. Nós podemos fazer isso. Nós podemos amar de coração os irmãos. Nós podemos amar sem hipocrisia, porque nós tivemos um coração transformado. O texto diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele está dizendo: olha, vocês tiveram um coração renovado, transformado, purificado, quando vocês creram na verdade, na palavra do Evangelho. E tendo um coração assim transformado, vocês têm condições de amar sem reservas, sem fingimentos, sem falsidades. É muito lindo perceber isso como sendo a vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Como eu devo viver? Qual é a primeira ordem de Deus para mim em Romanos, no que diz respeito aí à vida que agrada a Deus, a vida que faz a vontade dEle, que é santa, agradável e perfeita? Qual é o primeiro comando? Olha, crente, cristão, ame o seu irmão sem hipocrisia, ame-o de verdade. E note, esse amor não deve ser apenas um sentimento ali presente no coração. Esse amor é um amor que envolve mãos e não apenas sensações. É um amor que envolve você se sacrificar pelo bem dele, ainda que isso traga prejuízo para você. Esse é o amor de que o Novo Testamento fala. O Novo Testamento, quando fala sobre amar as pessoas, ele não fala de um sentimento que eu tenho de afeição que fica lá dentro de mim. Não. Quando o Novo Testamento fala sobre amor, ele fala sobre uma disposição sincera de se sacrificar pelo bem do outro, mesmo quando isso traz prejuízos para mim.
E o texto diz: é assim que você deve amar as pessoas e fazer isso com sinceridade, sem hipocrisia. Esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem tem a mente renovada, quem abandonou os padrões do mundo e tem a mente renovada, vai experimentar a vontade de Deus nesse aspecto. Amará os seus irmãos sem hipocrisia. Mas existe um segundo traço aqui, existe um segundo elemento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aqui no versículo 9. A primeira parte diz: o amor seja sem hipocrisia. A segunda parte diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Veja esse versículo e veja como ele é de uma linguagem bastante agressiva. Vejam o verbo que aparece aí: detestai o mal. É um verbo muito forte, este aqui. E, na realidade, o sentido dele é realmente, é de verdade este. Há coisas, irmãos, que o crente tem que odiar intensamente. A palavra que aparece aqui nesse trechinho é uma palavrinha que ela é integrada por dois termos gregos. Tem a palavra, o verbo estigel, que significa odiar, e antes do verbinho estigel tem uma preposição, que é a preposição apó. Essa preposiçãozinha apó, quando ela é unida ao verbo estigel, ela dá ao verbo estigel, odiar, o sentido de intensidade. Então, o que é estigel? Odiar. O que é apó mais estigel? É odiar, mas odiar muito. É odiar demais. É odiar com muita intensidade. É odiar até o ponto de você ficar horrorizado com aquilo. Os crentes têm que aprender isso. Os crentes têm que começar a desenvolver esses desafetos. Nós olhamos para o mal e para o pecado e nós dizemos: hoje em dia está tudo assim. E nós estamos perdendo, nós temos notado isso, nós estamos perdendo a capacidade de nos indignarmos e de ficarmos simplesmente inconformados com o que vemos. Nós olhamos as pessoas dizendo coisas e fazendo coisas, e nós observamos coisas realmente gritantes, horríveis, e nós não ficamos perplexos, sem palavras, de olhos esbugalhados ali, aterrorizados diante daquilo. O que está acontecendo conosco? Nós temos perdido isso. Eu percebi, há pouco tempo atrás, o pastor Valney mencionou isso, e nós todos vimos na televisão, a morte de um ator famoso. Eu nem conhecia ele. Acho que eu tinha visto uma vez um personagem dele, que era uma mãe que vestia, ele fazia o papel de uma mãe amalucada, de uma mãe, né? Eu vi 5 minutos aquilo, eu parei de ver, que eu não suportei mais. Eu não gostava daquele personagem. Eu não sei aquele ator, se ele fazia outros personagens ou não. Eu fui saber o nome dele só depois que ele morreu. Mas eu não gostava daquele personagem, então eu nunca assisti nada dele. Mas foi interessante notar, e o pastor Valney conversando comigo, ele percebeu isso também, alguns irmãos dizendo o seguinte, crentes dizendo o seguinte: o marido dele estava com ele ao lado ali na hora da morte. Normal. Que lindo. O marido dele estava ali. Parece que o marido dele deu uma declaração ali na televisão, como se nós estivéssemos legitimando essas coisas, como se nós estivéssemos olhando para essas coisas e dizendo: isso é normal. Como tem crente homofóbico, e as pessoas ficam assustadas com a reação dos crentes maduros,
que olham para isso e dizem: meu Deus, o que você está dizendo? Que história é essa? Que absurdo é esse de você falar de um homem tendo um marido, de uma mulher tendo uma esposa? Onde nós chegamos e trilhamos uma jornada aí de linguagem que vai sacrificando a ética e vamos nos acostumando com coisas que antes sequer nós poderíamos imaginar, em termos de promiscuidade e de maldade. E hoje olhamos para isso tudo e dizemos: normal. O apóstolo Paulo diz: detestai o mal, tenham em face do mal um ódio intenso, ardente. Eu não tenho que odiar aquele homem, eu não tenho que odiar as pessoas que praticam o mal, eu não tenho que trabalhar para prejudicá-las ou para promover o sofrimento delas, não. Mas eu tenho que odiar o mal que elas praticam. E eu tenho que odiar o mal que elas praticam de modo intenso. Não é simplesmente estigel, como diz aqui, odiar. É apó mais estigel. É odiar intensamente, com todas as minhas forças, sentindo horror diante dessas coisas todas. A carta aos Romanos fala sobre os males. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o mal, ele menciona alguns exemplos de mal. Nós encontramos em Romanos 1. Em Romanos 1 nós temos uma lista de males. Veja Romanos 1, 28 a 32. E observe quais são as coisas que você tem que olhar e odiar intensamente. Veja, Romanos 1, versículos 28 a 32. Aqui está uma lista de coisas que você tem que odiar com todo o seu coração, intensamente. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Romanos 1, 28, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui ele está falando, no contexto dessa passagem, os versículos anteriores, ele está falando, ele fala entre outras coisas inconvenientes. Ele faz alusão aqui a práticas homossexuais. Essas são as coisas inconvenientes. Ele diz que isso é algo reprovável. Ele diz que essas coisas são males. Nós não podemos olhar para isso e dizer: isso é normal. Não é normal. Isso é comum hoje em dia, mas não é normal, é errado. A prática homossexual é pecado, é errado. Nós devemos amar as pessoas que praticam essas coisas por não conhecerem a verdade, por não conhecerem a Deus. Devemos amá-las e falar do amor de Cristo para elas, mas nós devemos odiar a prática que elas realizam. E outras coisas também, como vemos aqui, o texto fala: cheios de toda injustiça, eu tenho que odiar a injustiça. Malícia, eu tenho que odiar a malícia. Avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Eu tenho que odiar todas essas práticas. Todas essas práticas, eu não tenho que apenas não fazê-las, eu tenho que odiá-las intensamente. Caluniadores, eu tenho que odiar a calúnia. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, eu tenho que odiar essas práticas. Esse é o mal, eu tenho que odiar isso intensamente. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia, eu tenho que odiar tudo isso. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 9, eu tenho que odiar intensamente o mal. E por outro lado, o texto prossegue e diz como eu devo viver. Além de odiar o mal, veja o oposto. O texto diz: apegando-vos ao bem. E o que é apegar-se ao bem? O verbo que o apóstolo Paulo usa aqui significa colar. Colar. Eu devo me colar ao bem. É
um apego intenso e inseparável. É uma cola super bonder. É assim que tem que ser. Eu devo colar a minha vida à prática do bem. Toda aquela lista que nós vimos em Romanos 1, 28 em diante, o oposto dela, eu devo me colar ao oposto dela. Um exemplo que foi dito ali: o mal é a desobediência aos pais. Esse é o mal. Eu tenho que odiar isso intensamente. Tenho que ter ódio disso. Eu tenho que sentir horror diante dessa prática. O filho que vê alguém, a pessoa que vê alguém desobedecendo os pais, deve se sentir horrorizado. Esse é o mal. Eu tenho que ter uma repugnância completa, odiar isso, me afastar disso totalmente. Os filhos cristãos que estão aqui devem se afastar disso horrorizados. Jamais pensar em fazer algo assim. O simples pensamento de desobedecer os pais causar horror no seu coração. E o contrário disso, se colar-se à obediência. Eu vou estar colado intensamente. Eu vou estar grudado, apegado intensamente à obediência aos meus pais. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E assim o texto prossegue. O texto mostrou então que quem faz a vontade de Deus boa, agradável e perfeita é alguém que ama sem hipocrisia, é alguém que detesta o mal e se apega ao bem. E o texto prossegue e diz no versículo 10 a terceira forma como alguém faz a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz assim: amai-vos cordialmente. É a palavra que aparece aqui. Essa palavra cordialmente, um adjetivo. Essa palavra, ela está ligada a sentimentos naturais. Eu tenho que amar os meus irmãos, o texto diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros. Eu tenho que amar cordialmente uns aos outros, ou seja, eu tenho que amar com sentimentos naturais. No contexto presente aqui, ele explica na sequência como é esse sentimento natural. Ele fala com amor fraternal, com amor de irmão. Então, por causa disso, essa ênfase toda no sentimento natural e amor fraternal faz com que a palavra cordialmente possa transmitir a ideia de algo intenso, algo fervente. Então, se for assim, se esse é o certo, então nós leremos o texto assim: amai-vos ferventemente uns aos outros. Amai-vos uns aos outros de modo fervente, intenso, de modo puro e de modo constante. Amem-se assim, e amem-se assim com amor fraternal. É interessante observar, na literatura antiga, dos dias do Novo Testamento, só o Novo Testamento usa essa palavra, amor fraternal, para se referir ao relacionamento de pessoas que não têm laços sanguíneos. Nós não temos laços sanguíneos. E o Novo Testamento é o único lugar em que essa palavra, a palavra Filadélfia, amor fraternal, é o único lugar em que essa palavra aparece, exigindo que isso exista entre pessoas que não têm laços sanguíneos. Em toda a literatura secular da época, a palavra aparece, mas aparece para descrever as relações entre pessoas que são parentes. Só o Novo Testamento usa a palavra para apontar para relações de pessoas que não são parentes. Por quê? Muito simples. Porque na visão do escritor bíblico, nós somos parentes. Sabiam disso? Vocês sabiam que vocês são parentes? Vocês sabiam que eu sou parente de vocês? Sabiam disso?
Ah, não. É? Sim, e vocês são meus parentes. Nós somos parentes. Nós vivemos uma realidade, isso não é apenas sentimento, isso não é apenas uma percepção social, não. A grande realidade espiritual de que falamos aqui é que nós realmente estamos tão ligados por vínculos tão fortes. Nós aprendemos hoje que nós estamos em Cristo, que nós estamos unidos por Cristo e em Cristo, e essa é uma realidade tão intensa e tão forte que nós somos mais parentes uns dos outros do que dos nossos parentes segundo a carne. É impressionante isso. E por causa disso, por causa dessa realidade, desses vínculos parentais no campo espiritual, que nós devemos nos amar intensamente, ardentemente, com amor de irmãos. Essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que temos que nos amar. É interessante observar como aqueles irmãos que são realmente dedicados na igreja, aqueles irmãos que são consagrados, que se envolvem aí com os irmãos, realizando aí os seus dons e colocando em prática os seus dons, é interessante observar como eles encontram nesse contexto vínculos que são mais fortes do que os vínculos com seus familiares. É impressionante notar isso. Eles dizem assim para você: pastor, eu me sinto melhor aqui com os meus irmãos aqui da igreja do que com as pessoas da minha casa. Eles falam isso. Eles percebem a realidade desse vínculo. Elas percebem a realidade desse parentesco espiritual. E é por haver essa realidade, por existir de fato esse parentesco espiritual, esse vínculo espiritual, que o apóstolo Paulo diz: amem-se intensamente com amor fraternal. Nós somos parentes. Tenha consciência disso e ame as pessoas da sua igreja como se ele fosse o seu irmão de sangue, porque ele é, na verdade, muito mais do que isso. E então o versículo 10 termina com uma quarta orientação ligada à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto diz assim: preferindo-vos em honra uns aos outros. Mais uma vez, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conceda honra elevada aos seus irmãos. Como é isso? Como eu concedo honra elevada aos meus irmãos? De antemão, é muito fácil perceber isso numa simples leitura, numa leitura rasa do texto. Nós percebemos facilmente que eu não devo desprezar os meus irmãos. É muito fácil me deixar levar por alguns sentimentos, por algumas noções erradas de superioridade, e eu desprezar irmãos mais simples, irmãos com quem eu tenho dificuldade de conviver. Não é fácil. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Ela diz isso. Há quem diga, já teve gente que pegou esse texto, dizendo assim: olha, suportai-vos uns aos outros, e diz o seguinte: olha, esse verbo suportar não é aguentar a pessoa. Suportar é dar suporte para ela quando ela precisar. Muito lindo isso, muito lindo. Dar suporte para a pessoa quando ela precisar. Mas Jesus usou o mesmo verbo quando ele disse: ó geração incrédula e perversa, por quanto tempo vos suportarei? Pelo jeito não é só dar amparo e suporte na hora da necessidade. Pelo jeito é suportar mesmo. E na igreja tem gente chata. Como tem? Tem pessoas na igreja que são difíceis de suportar. Eu sei. Na minha igreja não tem. Eles estão assistindo agora lá, então tem que falar isso, né? Para evitar algum problema, né? Mas nós sabemos que isso existe. Sabemos. As igrejas envolvem pessoas diferentes, de contextos diferentes, de formações diferentes, de realidades diferentes, de origens diferentes, e tudo isso todos juntos num só lugar,
comendo juntos da ceia do Senhor, como fizemos hoje cedo, cantando juntos, trabalhando juntos, servindo juntos uns aos outros. É claro que teremos dificuldades, é claro que surgirão conflitos e problemas para se resolver, é óbvio que isso vai acontecer. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quando enfrentam problemas numa igreja, vão embora e não voltam mais. Não sabem o que é o amor fraternal, amar ardentemente os seus irmãos. Então, com muita facilidade, no primeiro problema que surge, viram as costas e nunca mais voltam para a igreja. O apóstolo Paulo diz: essa não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que vocês, mesmo num contexto assim, de tanta variedade, de potenciais conflitos, vocês concedam ao outro honra elevada. Olhe para o seu irmão, não importa a formação dele, não importa a classe social dele, não importa a origem dele, olhe para ele e trate esse seu irmão com toda honra, com uma hiper honra, com uma honra elevada. Olhe para ele e sinta-se diante de um príncipe, de uma princesa, de um rei, de uma rainha, e o trate assim, como alguém que merece, como alguém que é digno de ser honrado. É assim que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo o seguinte, vejam Filipenses 2, versículos 3 e 4, vejam como é isso na prática. Observe, é difícil isso? Claro que é difícil, requer envolvimento, requer desprendimento, requer um amor autêntico para fazer isso. Vejam aqui, é o contrário do que o mundo ensina. Vejam Filipenses 2:3, fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, ele diz, mas por humildade. E veja o finalzinho, veja se você é capaz disso. Veja como isso é difícil. Meu Deus, ajuda-nos. Veja o que diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o oposto do que o mundo ensina. O mundo diz que se algo cai no chão, você não deve se abaixar para pegar, porque isso dará aos outros a ideia de que você se sente inferiorizado, de que você tem um espírito não de comando, mas de serviçal. Sabiam disso? O mundo pensa assim: eu devo me considerar superior aos outros, eu devo me considerar acima dos outros. A Bíblia diz o oposto disso, o inverso disso. A Bíblia diz: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu devo olhar para o meu irmão e vê-lo como superior a mim, acima de mim. E o texto prossegue, piora, a coisa piora. Veja: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, ou seja, não busque o seu interesse particular, senão também cada qual o que é dos outros. Busque o interesse dos outros e não os seus interesses. Você deve ser servo do outro, considerar o outro superior a si mesmo. Pastor, tudo isso é muito difícil. Sim. Amar sem hipocrisia, apegar-se ao bem odiando o mal, nutrir afetos familiares na igreja, conceder honra elevada aos irmãos, tudo isso é muito difícil, mas nós aprendemos a receita. Eu tenho que não me conformar com esse mundo, mas mudar a minha mente, o meu modo de pensar. Eu tenho que deixar de pensar como o mundo pensa e ter a minha mente transformada pela verdade, porque fazendo isso, eu então vou cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus envolve amar sem hipocrisia, envolve detestar o mal, envolve apegar-se ao bem, envolve amar cordialmente os irmãos com amor fraternal, e envolve preferir em honra o outro. Tudo isso
é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu só vou cumprir se eu tiver uma mente renovada. O texto prossegue com outros elementos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas fica para um outro tempo, talvez daqui a 4 ou 5 anos. Aí eu começo o sermão dizendo, como eu ia dizendo, e aí vamos para o versículo 11, ok? Daqui a alguns anos a gente vai para o versículo 11. Pastor Marcos, ore por nós para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, todas as coisas que nós ouvimos, Senhor, essa noite, a respeito da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, são maiores do que nós, elas são espirituais, elas são eternas, e na nossa humanidade caída, impossíveis de ser cumprida por nós. Mas como lemos, Senhor, na Tua Palavra, nós fomos regenerados, o Senhor nos deu um novo coração, concedeu-nos o Espírito Santo como selo, e Ele é o agente que hoje está formando Cristo em nós. Nós clamamos, ó Deus, para que tenhamos essa renovação de mente, que nós sejamos inteiramente transformados dos nossos conceitos e valores a partir da Tua Palavra, que o Senhor nos dê da plenitude de Cristo por meio do Espírito Santo, para que experimentando dele, Senhor, nós sejamos capazes de amar sem hipocrisia, de amarmos cordialmente uns aos outros, preferindo em honra e ao mesmo tempo detestando o mal. Opera isso, Senhor, no nosso meio, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, nas nossas intenções, para que nós sejamos uma expressão de quem o Senhor é e da obra que o Senhor está fazendo nesse mundo e na Tua igreja. Dá-nos também ao mesmo tempo, Senhor, arrependimento por todas as vezes que temos quebrado esses ensinos, escolhido uma mentalidade mundana, buscado o caminho da satisfação da nossa carne e dos nossos afetos caídos. Dá-nos arrependimento, Senhor, para que, experimentando essa santa contrição, nós busquemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós oramos para que o Senhor opere isso para a Tua glória no meio do Teu povo. E é no nome de Jesus que pedimos tudo isso. Amém.